Clube do Remo perde na sua partida de estreia na Série A. Derrota amarga. Vamos falar sobre esse jogo. Chega mais com o RemoCast. E antes de falar dessa estreia que não foi como a gente queria, a gente deixa sempre 3 pedidos. Se inscreve no canal do RemoCast, curte nossos conteúdos e se você tem algum parceiro, algum amigo remista que ainda não conhece o projeto RemoCast, manda esse link para ele fazer parte da maior e melhor mesa de debate sobre o Clube do Remo. Salve, salve, Betinho, que foi que só você viu diretamente de Salvador, meu amigo? Rapaz, vimos muitas coisas, vamos comentar sobre essa partida. O Clube do Remo sai derrotado de campo, estádio do Barradão, 2-0 para o Vitória, resultado construído no segundo tempo. A torcida do Clube do Remo compareceu em bom número no setor de visitante, várias torcidas organizadas presentes, Piratas, Remoçada, 33, Artuta, várias organizadas presentes. Muitos torcedores e torcedoras do Leão Azul que fizeram a maior festa no início do jogo, mas que voltaram para casa com essa derrota, um pouco na bronca com o time, 2-0 para o Vitória. Eu vi do campo, o Igor viu da casa dele e a gente pode comentar. Mas de cara logo, meu amigo Igor, fica um sabor amargo. Eu acho que principalmente depois da gente ter assistido aquele primeiro tempo, parecia que o jogo no segundo tempo ia ser um pouco mais parelho, mas começou com uma falha, depois o negócio desandou, ainda bem que terminou só no 2, viu? Porque aparentemente cabia mais, cara. É verdade, primeiro tempo, quem teve a oportunidade de acompanhar, é um jogo muito equilibrado, né, Beto? Primeiro tempo, inclusive em alguns momentos, opinião pessoal, o Clube do Remo é melhor que o Vitória, né? Acho que o Patrick de Paula ali muito bem no jogo, o Jaderson fazendo muito bem a sua função também ali, recompondo, me falhou o nome do 55 agora também, muito bem, Zé Ricardo, muito bem ali também, uma composição perfeita ali, o ataque que eu achei que não estava rendendo muito, mas até então parei, né? E aí a gente começa com um problema de contusão, acho que ainda do primeiro tempo no Jaders, e aí as coisas começam a piorar sensivelmente, principalmente com as peças que foram colocadas pelo Osório. Isso aí tu vai poder exemplificar melhor na escalação, né, Betinho, que a gente vai colocar aí na tela? Exatamente, vamos dar uma olhada na escalação do Clube do Remo. Antes de mais nada, já peço para tu deixares aqui nos comentários qual foi a tua sensação aí dessa partida, tu que assististe de casa, ou então se tu estavas lá no estádio, por sinal, mandar um abraço para toda a galera que veio falar com a gente, reconheceu o Remocast, mandar um abração para o amigo Vinícius, que agora está morando em Salvador, estava lá também curtindo o jogo do Leão, com o seu pai, o seu Jorge, grandes azulinos, e a gente aí teve muita história para contar em Belém do Pará. Igor, o Clube do Remo veio escalado, né? Escalado com uma formação, vamos dizer assim, um tanto quanto inusual, né? Foi aquilo que a gente esperava, mas a gente tem que acostumar com essas escalações do Osório, cara. O Osório, até vi um meme ainda há pouco, parece que ele tira uma roleta ali, um jogo do bingo e sai distribuindo a escalação. Mas a equipe veio com Marcelo Rangel, na defesa, Marlon, Léo Andrade e Kaique Almeida. João Lucas, Zé Ricardo, Patrick de Paula, Iago Pikachu e Jaderson no meio de campo. No ataque, Aleph Manga, João Pedro. Parecia, aparentemente, seria um 3-5-2 no papel. Olhando taticamente o time, não foi muito bem assim. Minha análise do primeiro tempo, decisão do treinador não entrar com o lateral esquerdo, lembrando que o Sávio não viajou devido a um problema de contusão, ele estava com o Jorge no banco, mas não entrou com o lateral esquerdo. A torcida visitante ali, ela fica na parte de trás do gol, então a gente tem uma visão ali traseira do campo, né? Uma visão meio que longitudinal da cancha, e ficou claro que era sempre deslocado ali um zagueiro para fazer ali aquela via de lateral, principalmente o Kaique Almeida, para poder liberar os jogadores de meio campo. Inicialmente eu achei que o Patrick de Paulo ia cair um pouco mais por ali, já vi ali o zagueiro jogando, aquilo já me deixou com um pouco de desconforto,
mas acho que o primeiro tempo foi equilibrado. Equilibrado, o Remo teve chances, o Vitória também, o Vitória chegou mais, até por ser o time da casa, mas para mim parecia um time muito mais entrosado contra um time que ainda está buscando aquele entrosamento. Infelizmente, a gente teve logo dois meio-campistas amarelados no primeiro tempo, além da contusão do Jaderson. Tanto o Zé Ricardo quanto o Patrick de Paula ficaram com cartão amarelo e um teve que ser sacrificado no intervalo. Eu acho que isso definiu bastante o que seria a partida no segundo tempo. Mas eu quero ouvir de ti aí, Igor. O que tu achaste aí do Leão nesse primeiro tempo de jogo? Parecia que o Remo estava fazendo um jogo aparentemente equilibrado ali, fechando um ferrolho, segurando o meio de campo, mas não viu os contra-ataques sendo engatados. Sobre essa escalação, né, aparentemente três zagueiros, mas se você olhar assim, principalmente pela visão da televisão, você via claramente ele deslocado, né, era como se ele estivesse fazendo a função de lateral esquerdo. Eu acho que num claro recado ao Jorge, né, porque se você tem um lateral de origem, você coloca um zagueiro que sabe sair jogando para jogar na posição, que para mim ficou claramente como lateral esquerdo, é um claro recado que não está agradando. Né? Em termos de meio de campo, como eu disse, eu acho que estava muito bem encaixado, né? O Vitória teve oportunidade, mas não foi aquele controle, né? Principalmente jogando em casa, um time que tem maior investimento, um time que permaneceu contra o Remo que subiu. Então, assim, eu acho que foi um jogo bem equilibrado no primeiro tempo. E aí, acho que o clube do Remo começa a perder o jogo nas questões das substituições. Todos os atletas que entraram, né? A queda quando entra o Patrick, não sei se o amigo do Remocast vai comentar, quando o Jaderson se bate, que entra o Patrick, a mobilidade foi completamente diferente, né? Inclusive o Patrick, na minha opinião, completamente acima do peso, né? Hoje em dia, jogador que não está na sua melhor forma física, não joga nem Série B, quanto mais uma Série A. E depois as sucessivas substituições, como o Pavani e principalmente com o Dodô, que eu acho que é um capítulo à parte desse episódio, né? São jogadores que não renderam absolutamente nada. E culmina com a falha do Marcelo Rangel, que aí eu deixo para o goleiro da posição comentar daí, né, Betinho? Galera, deixa aí nos comentários o que tu achaste dessa escalação e da postura do Remo no primeiro tempo, que teve que fazer aí essa substituição forçada. Para o segundo tempo, eu sabia que ele ia sacrificar alguém, algum daqueles volantes ele iria sacrificar. Mas pela forma como estava se dando o jogo, claro, falar depois do leite derramado é muito fácil. Mas eu acho que para o que estava disponível para o Osório, a melhor situação seria manter o Zé Ricardo no time, que é um cara que, querendo ou não, ele tem um poder de armação melhor do que o Patrick de Paula. O Patrick de Paula, teoricamente, tem ali um poder de finalização um pouco melhor, mas perdeu o gol de cara, né? Gol que não deve perder. Então, quero saber de ti, deixa aí nos comentários, vem fazer esse debate aqui no Remocast, apesar de a gente aqui de cabeça quente, cabeça cheia logo após o jogo, mas vamos falar sobre Clube do Remo, porque é só o primeiro jogo da temporada, galera. Tem muito que melhorar, muito mesmo que melhorar, mas há tempo. E tu olhas para as opções no banco, primeiro, a gente não tinha nenhum ponta, né? Então já começa por aí. Então, explorar aqueles flancos, explorar as jogadas de ultrapassagem, estava meio complicado, tentar depender do Aleph Manga, que é um jogador um pouco mais pesado, quase que faz um gol no primeiro tempo, tentou tirar ele do zagueiro, do goleiro, do contrapé, mas sem os pontas para abrir um pouco mais o jogo fica complicado. Então, talvez pelas opções, o treinador tenha ficado com as mãos atadas em termos de possibilidades. O problema é o que se inventa, na minha opinião, pelo menos. Tá? Então, entrou o está doido para falar dele, né, Igor? Entrou o Pavani no segundo tempo. O Pavani ficou naquela função ali, mais de armação, né, de sair com as jogadas, mas jogando um pouco mais centralizado. Mas o Remo estava penso para um lado, né? Basicamente, jogada de profundidade era pelo lado direito ali com o João Lucas. O Remo até começou bem o segundo tempo. Teve chance, teve uma jogada ali, acho que foi pelo Pikachu que bateu cruzado, o goleiro tirou, foi um pouco antes do Remo tomar o gol. Teve aquela chance clara do Patrick de Paula também pelo lado direito, praticamente não atacava pelo lado esquerdo, também pelo lado direito, uma bola de frente, assim, que ele pegou, tá certo, foi com a perna direita, nem a perna boa, mas pelo menos dá trabalho pro goleiro, pelo menos isso. E o jogo estava parelho. E jogo parelho se decide em detalhes. Infelizmente, os detalhes que decidiram esse jogo não favoreceram a gente. A gente tem que falar do Marcelo Rangel,
um pouco antes do Remo pegar aquele gol, minha esposa que estava assistindo o jogo comigo do meu lado até falou assim, tem que aumentar o salário desse goleiro, porque ele está trabalhando muito. Ele tinha feito algumas defesas, né, durante o jogo, mas aí naquele escanteio ele ficou na indecisão, ficou no meio do caminho, dava para ter saído socando a bola, já que ele não é tanto de encaixar, e o atacante entrou sozinho, né? A zaga já parecia lenta, já parecia um pouco mais cansado. Uma zaga que tem um jogador como o Marlon, que é um jogador lento, ao lado do Kaique, que às vezes fica muito lento, e o Léo Andrade. Então, assim, tu junta três, meu irmão, complicado. Né? Então, um sistema defensivo deficitário, que o Rangel estava ali segurando, pega aquele gol aos 13 minutos do primeiro tempo, a gente não esperava, mas o time se desorganizou. Essa que é a realidade. Parece que o Remo parou de jogar depois daquele gol. Daí vieram as substituições. O treinador olha para o banco e vê as possibilidades. E ele decide colocar quem, Igor? Quem foi que entrou para tentar resolver o problema do Remo no meio de campo? O craque, Dodô. Dodô entrou. Cara, é incrível assim a falta de intensidade desse atleta, né? Não sei qual é a intenção de permanecer, não sei se é um jogador que não quis rescindir amigavelmente. De todo modo, é um jogador que não tem condições, né? Eu acho que, em relação às críticas que eu já vejo nas redes sociais do professor Sório, por exemplo, você olha no banco, você tem 4 meias, ele deixou o Cantígio de fora. Eu acho que é a única coisa que é indefensável, porque o Cantígio não pode ser banco. Nem pro Patrick, nem pro Patrick ali que jogou mais de meia, né? Mais de ponta, mas ele faz a meia também. Nem pro Patrick, que tá fora do peso, e nem pro Dodô, que é um jogador que não tem intensidade alguma. O Dodô, hoje em dia, ele não joga nem uma Série B. Ele joga, no máximo, uma Série C, porque é um jogador completamente fora de ritmo de jogo, né? Ele não foi útil nem na Série B para a gente. Então, é surpreendente ele ser uma opção, principalmente quando se tem o Cantillo. Então, você vê que no primeiro gol o Pavani olha, que é uma substituição, o erro maior é do Marcelo Rangel, mas o Pavani assiste o cara cabecear, e no segundo lance, naquele gol de churrasco, o Barralhas, ele está do lado do Dodô. O Barralhas corre para dentro da área, o Dodô corre uns 5 segundos atrasado, o cara chega sozinho e sobra para ele. Ficou assistindo o jogo. Então, assim, é um jogador que não tem condições de ficar no Remo, né? A gente normalmente não faz esse tipo de crítica mais pesada, de dizer que não tem condições, mas infelizmente é isso que eu tenho a dizer do Dodô. É um jogador que precisa imediatamente sair do Remo, procurar outros áreas, porque não é um jogador útil para o Remo e nem vai ser. Não foi ano passado, dificilmente será. E o professor Osório precisa ser capaz de enxergar isso. Porque se eu fosse o Cantígio ser barrado pelo Dodô, porra, eu pedia para sair do Remo, bicho. Só lembrando que um pouco antes, né, um pouco antes do Remo tomar o primeiro gol, o Osório fez a substituição no ataque, tirou o João Pedro, que estava de fato inoperante, colocou o Eduardo Melo, que deu uma certa movimentação, inclusive conseguiu fazer algumas jogadas de ultrapassagem, fluíram ali pelo lado direito um pouco a jogada com eles. Depois que o Remo tomou o primeiro gol, que ele fez a última leva de substituições, né? Daí ele colocou tanto o Dodô quanto o Marcelinho, e tirou ali naquele momento, deixa eu me lembrar aqui que eu fiz a anotação, tirou o Alex Manga e tirou o Patrick de Paula. Tá? Então, ali, para mim, foi a bagunça completa. Então, o Remo estava naquele momento com 2 laterais direitos em campo. Ah, mas o Marcelinho é ponta, mas ele fez... Mas não foi isso que eu vi. Eu vi o Marcelinho fazendo jogada de lateral. Já vezes até confundindo ali com o João Lucas pelo lado direito. A gente não tinha um lateral esquerdo. E eu acredito que foi escolha do técnico, porque tinha zagueiro adiantado no meio de campo fazendo tabela, do lado do banco de reservas. Então, se aquilo não foi orientação, o jogador tirou da cabeça dele aquele posicionamento, de Kaique fazendo isso, de Léo Andrade fazendo isso, tentando fazer jogadinha de tabela no ataque. Então, assim, se a gente for depender desse tipo de improvisação, vai ficar complicado. Claro, ainda tem muita gente para estrear, então a gente espera que a galera que chegue resolva, mas a partir desse momento o time ficou completamente bagunçado. Tanto que esse gol de churrasco que tu falaste, já tinha rolado umas lambanças antes. Inclusive, eu acho que aquela jogada
de um dos pênaltis, né? Que o juiz estava doido para dar pênalti pro Vitória. Tentou marcar um no primeiro tempo, tentou marcar um no segundo, e o VAR voltou atrás, fez ele voltar atrás. Mas no lance, que foi o segundo pênalti, foi uma jogada assim que nem na pelada de sábado a gente tem. Um bate-rebate, bola batendo em canela, sabe? Um negócio maluco. E o lance do segundo gol, ele só estava correndo, marcando com o olho. A bola passa na frente do Kaique. Ele poderia ter dado um carrinho ali para tirar a bola para a linha de fundo. A bola vai ali se oferecendo para o Barralhas lá fazer o gol. Então, para mim, no final das contas, ficou um time completamente desorganizado. Daí o Patrick já foi cair lá pelo lado esquerdo para tentar fazer jogada de lateral. E o Remo não chegou mais. Quer dizer, até chegou. Pikachu teve chance de cara, jogou a bola para cima também. Então, assim, foi um jogo que o Remo teve chances, apesar de ter sido um time bagunçado, vindo com uma base de Série B, jogando contra um time que ficou da Série A. Mas, na real, o que todo mundo fala é que são dois times que vão lutar contra o rebaixamento. Ou seja, perdemos uma chance hoje de tentar beliscar ali uns pontinhos fora de casa contra o concorrente direto nosso, cara. É verdade, essa questão de confrontos diretos, né? A gente sabe que tem essa questão financeira, o Remo está ali, vamos dizer, na mesma prateleira ali de Vitória, Chapecoense, o Atlético Paranaense é um time com muito mais estrutura e dinheiro, mas é um time que subiu, então ele realmente sente essa questão da queda, mas deve ser baixo. Chapecoense deu porrada de 4-2 em cima do Santos dentro de casa, então já fez o dever de casa. O Atlético Paranaense ganhou fora. O Curitiba, que é também um adversário que eu acredito direto, perdeu, perdeu dentro de casa, talvez tenha sido o resultado pior do que o do Remo, mas o Vitória é um adversário direto, e o Vitória tem sofrido no campeonato baiano, perdeu o clássico, e é um time que não tem esse grau de organização, né? Tanto é que o Remo faz um jogo parelho no primeiro tempo para depois se desconcentrar e perder a partida. Então, realmente um resultado lamentável, mais grave ainda, vamos dizer, é claro que está no início do campeonato, mas por ser, né, acho que nossa opinião unânime em relação a esse adversário direto para não cair, é um resultado que se torna pior, né, do que seria normalmente. E tu, o que tu achaste desse conteúdo, da partida? Deixa aí nos comentários, desabafa aí, galera. Não sabe o que comentar? Já comenta aí, te liga, Osório. A gente vai saber que chegaste aqui até esse momento do vídeo. Não, Já vai posso dar outra, mano? Pede para sair, Dodô, se tu não souber o que comentar. Tem várias opções. A gente está rindo aqui dessa desgraça que foi essa estreia. Então já comenta, arrasta para o lado, deixa o hype, o like também, isso ajuda pra caramba o YouTube a distribuir o Remocast. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, se ainda não é inscrito. Fica ligado que já já tem muito mais. Saudações azulinas e até a próxima.